Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Camila. Aqui eu falo sobre diversas leituras que eu faço com uma certa frequência, sobretudo filosofia, meu campo de estudos, que eu gosto muito. E no vídeo de hoje eu só vou apresentar um livro bem bacana. Já me perguntaram sobre, então a apresentação de um livro sobre Tomás de Aquino. Espero que vocês gostem. Se chegar até o final, deixe um joinha, se inscrevam no meu canal, estarei muito agradecida. Bora lá! O livro é esse aqui. Tomás de Aquino, uma introdução à vida e à obra do grande pensador medieval, do Frederick C. Copleston. Frederick C. Copleston, ele é britânico, um professor bem renomado de filosofia e teologia também. Sobretudo, ele trabalhou em várias universidades, em Roma, na Universidade Gregoriana. Ele tem uma vasta coleção da história de filosofia. Eu não tenho ela aqui, quem sabe um dia eu consiga adquirir. E ele escreve sobre Tomás de Aquino. E Tomás de Aquino eu gosto muito de estudar sobre, não sou nenhuma especialista, apenas uma estudiosa. Eu não me proponho também a falar de assuntos nos quais exigem um aprofundamento maior acerca principalmente da filosofia de Tomás de Aquino. No entanto, eu estudo e eu acredito que se eu puder compartilhar aqui no meu canal as leituras que eu faço, que é isso que eu me proponho, serão vocês, se gostarem, muito bem-vindos. Mas bora lá, para quem tem o interesse de ler esse livro, no qual eu indico bastante. Gosta de filosofia medieval? Se você gostar de filosofia, se você gostar de Tomás de Aquino, então eu sim indico esse livro e eu vou passar para você o que tem aqui dentro. Vamos lá. Esse livro foi escrito por volta de 1950, então a gente já tem aí uma noção naquela época o que Frederick C. Copleston já pensava sobre, e ele é dividido em alguns capítulos. Temos aí aproximadamente um total de páginas de 234, fora aí as notas bibliográficas. As páginas são amareladas, a fonte ela é bem satisfatória para a gente poder ler. E ele é dividido aqui nos capítulos que eu vou mencionar para vocês. A gente tem o prefácio, capítulo 1, que é a introdução. Ele fala aqui na introdução, obviamente vai falar de Tomás de Aquino, sobre as suas obras, sobre a sua vida. Ele é bem enfático quando fala que Tomás de Aquino não teve nenhuma vida que chamasse atenção, e irônico também quando fala que na atualidade, na nossa sociedade contemporânea, o que na verdade chama a atenção de psicologistas e entusiastas hollywoodianos são filósofos que têm um apreço aí pela solidão, com diversos problemas, aqueles pessoal bem problemático. Então aí ele já coloca aqui um pouquinho no início do texto. Ele elenca também a importância que algumas universidades, por exemplo, sobretudo filosofia, você começa a estudar sobre pré-socráticos, filósofos gregos, Platão e Aristóteles, e do nada eles dão um salto para já começar a estudar Descartes, Kant. Você não vai estudar ou vai passar muito rápido sobre a filosofia medieval. Ela meio que foi jogada a escanteio, e ele é um grande entusiasta da filosofia medieval, e ele elenca a importância desses filósofos, sobretudo Tomás de Aquino. Bom, mas vamos lá. No capítulo 2, que é o mundo e a metafísica, capítulo 3, Deus e a criação, capítulo 4, o homem, corpo e alma, capítulo 5, homem, moralidade e sociedade, capítulo 6, tomismo, e notas bibliográficas. Então aí a gente tem capítulos longos, e é interessante, logo na introdução ele está apresentando o estilo de Tomás de Aquino, ele apresenta o que se dá, como é que se dá a sua filosofia. Ele vai falar principalmente ele vai mencionar alguns conceitos filosóficos. Então, se caso você não está tão familiarizado, não é que o livro fique difícil, mas seria interessante você pelo menos procurar, se caso você leia o livro, procurar esses termos. Não sei se facilitaria, mas eu acredito que amenizaria talvez o grau de dificuldade que você possa ter ao longo da leitura, mas nada que seja tão difícil. E vocês, eu acredito que se estão aqui e têm interesse sobre Tomás de Aquino, filosofia medieval, sabem muito bem que Tomás ele se baseou na filosofia de Aristóteles. Isso significa que o Frederick C. Copleston, ele vai mencionar, por exemplo, alguns conceitos de Aristóteles. Por exemplo, ele vai fazer uma correlação com as 4 causas de Aristóteles: causa material, causa formal, causa eficiente e causa final. Ele vai falar sobre substância e acidentes também, e vai falar sobretudo sobre as 5 vias, é claro, de uma maneira resumida, da prova da existência de Deus. Isso tudo nesse livro aqui, por isso que é uma introdução. Bom, como eu falei, a gente tem aqui uma série de conceitos, e é interessante quando eu mencionei das 4 causas. Por exemplo, Aristóteles fala
que as formas, estrutura, o molde das coisas, elas existiriam fora da matéria. Ou seja, isso não significa que ele compartilha com a teoria de Platão que essas formas materiais participassem dessas naturezas universais, abstratas. Mas Aristóteles ele não aprofunda o seu pensamento sobre isso e vai acabar aí sobrando para os filósofos medievais, sobretudo Tomás de Aquino, que vai entrar com conceitos, formas, e acredito que ele vai sedimentar melhor, aprofundar melhor esse conceito. Por isso, a importância e a relevância de estudar esse filósofo também. Mas também para não ficar um vídeo sem que ninguém entenda nada, a causa material é do que? Eu vou dar uma explicação breve, que a causa material é do que algo é feito, por exemplo, de borracha, de madeira. A causa formal é a estrutura, o molde disso, por exemplo, uma bola então ela é circular, então é a estrutura, é o molde dessa matéria. A gente tem também a causa eficiente, o que faz alguma coisa existir, por exemplo, máquinas, fabricação, e a causa final é o propósito daquilo existir. Então, a gente tem esses tipos de conceitos que Tomás de Aquino utiliza, mas ele vai dar um aprofundamento muito maior também. Vamos lá, como é que eu faço as minhas anotações? Eu procuro, dependendo do livro, eu não vou conseguir fugir de não rabiscar. Dependendo do livro, eu não faço isso, mas em contrapartida, são estratégias que eu faço para conseguir resumir e também memorizar partes importantes, porque dependendo se você ler um capítulo aqui, vai achar tudo importante. Então você precisa ter essas estratégias para que você consiga pegar as partes nas quais você consiga identificar a tese, que você consiga identificar a proposta, o assunto geral do autor e fazer um resumo. Bom, como eu falei, só foi uma apresentação do livro. Se caso vocês chegarem até o final, não deixam de deixar um joinha, eu ficarei muito agradecida pro meu canal. Aqui, como eu falei, eu falo de literatura, filosofia. Vou abrir um parênteses. Se caso alguém gostar desse tipo de assunto, é só deixar nos comentários que eu posso me aprofundar melhor nesse livro, falar sobre um capítulo que vocês gostariam de ter aqui o resumo. Eu não faço isso porque toma muito tempo e eu não tenho assim tanto tempo. Mas se tiver alguém interessado, eu posso resumir capítulo por capítulo e fazer vídeos. Claro que vai demorar um pouquinho, mas vai ser legal a gente comentar sobre. E também, pessoal, eu dou dicas de estudos, além de, dependendo do livro, eu faço alguns rabiscos e também eu me utilizo de resumir partes principais. Eu vou mostrar para vocês. Eu tenho um caderno. Deixa eu mostrar aqui, ó. Eu faço essas técnicas para que me ajude a memorizar os conceitos de cada obra, se é um livro filosófico, se é um livro de romance. Então isso me ajuda também. Eu tenho algumas técnicas de estudo. Se alguém se interessar, deixa aí no comentário, que vai ser bem legal fazer e ajudar vocês que gostam de estudar, de levar uma vida intelectual mais aprofundada acerca de filosofia, filosofia medieval, ou apenas literatura. Seria bem bacana a gente poder conversar e eu poder ajudar nessas dicas de estudos. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de deixar um joinha, se inscrever no meu canal, ficarei muito agradecida e tchau, tchau!